É uma imensa alegria ter você nos acompanhando nesse canal, onde nós compartilhamos mensagens bíblicas e práticas, né, refletindo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nos dias atuais. E nos nossos últimos vídeos, nas nossas últimas pregações, nós temos estudado as cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas lá em Apocalipse. Foram 7 cartas. Hoje nós chegamos na igreja de Sardes. Já estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Você pode acompanhar todas essas mensagens nos vídeos anteriores. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do Senhor. Na igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, nós vamos estudar o que o Senhor falou a ela. Será que ele fez alguma aprovação? Será que ele condenou a essa igreja? É importante nós sabermos que a antiga cidade de Sardes era a província da Lídia, uma cidade extremamente importante. Ela ficava a 80 quilômetros de Éfeso, outra cidade muito importante da região, e Sardes ficava no entroncamento de 5 grandes estradas. Isso fazia com que a cidade ela se tornasse um grande centro comercial. Também era um centro militar. E com relação à religião, era um culto, principal culto ali a Artemis, né? Cultos que giravam em torno dos conceitos de morte e renascimento. Sardes também era conhecida pela produção de lã. Quando esta carta é enviada à igreja, a cidade ela já não vivia mais nessas glórias do passado, esse tempo já havia passado. A cidade atual ela vivia à sombra da antiga cidade. Já havia passado o seu esplendor e, lamentavelmente, a igreja de Sardes estava como a cidade. Só vivia pelo nome. A mensagem à igreja de Sardes é uma advertência a todas as igrejas que vivem à custa da história anterior, que vive à luz dos grandes feitos do passado. Van Havner, ele dizia o seguinte, que nos ministérios existem 4 etapas. Começa com um homem, existe um movimento, se torna uma máquina, para então se tornar um monumento. Mas nem tudo estava perdido para a igreja de Sardes. O Senhor Jesus a conhecia, o Senhor Jesus enviou uma carta, o Senhor Jesus faz promessas a essa igreja. Eu quero que você, nessa mensagem, compreenda 5 advertências que o Senhor faz a essa igreja, 5 soluções, como também 3 promessas que ele faz a um grupo de pessoas desta igreja. Apocalipse capítulo 13, então, o início do versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Escreva à igreja de Sardes. Escrevendo ao anjo da igreja de Sardes, o Senhor Jesus dizendo que são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. A ideia dos 7 Espíritos, esse número significa plenitude, significa integridade. Os 7 Espíritos, eles são representados aqui pelos 7 candeeiros, no capítulo 4, no versículo 5, que diz o seguinte, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, assentados, e neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos representando, então, por essas 7 lâmpadas e por 7 olhos que tudo veem. Capítulo 5, no versículo 6, diz o seguinte, de Apocalipse, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esses 7 Espíritos, que são as 7 lâmpadas, os 7 olhos, significa que Deus sabe tudo o que acontece na igreja. Deus sabe tudo o que acontece com o seu povo. E ele tem as 7 estrelas. Significa que Deus tem o controle de tudo aquilo que acontece na sua igreja.
Apocalipse, capítulo 1, no versículo 20, diz o seguinte: esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas significa que são os 7 anjos, que são aqueles que pastoreiam, aqueles que cuidam da igreja, que estão debaixo do controle do Senhor. Então, Deus tem o controle de tudo aquilo que acontece na sua igreja. Ele conhece, ele sabe, ele controla. E aí ele entra na carta, né, depois de fazer essa apresentação, ele no versículo 1 ainda, ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. O Senhor Jesus, ele já começa fazendo uma acusação para a igreja. Diferente das igrejas anteriores, onde ele fazia uma aprovação, ele fazia um elogio, para a igreja de Sardes, ele já faz uma condenação. Ele diz: eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Conforme nós dissemos, a mensagem de Sardes é uma advertência. Uma advertência para a igreja, uma advertência para o povo de Deus, que vive à custa das glórias do passado. Tem fama de estar vivo, mas estão mortos. Uma reprovação muito forte. Deus, o dono, o conhecedor da igreja, ele está falando que a igreja está morta. Algumas pessoas morreram. A igreja não esquecia a glória do passado, mas ela não estava vendo a decadência do presente. Ela começou a viver à custa da reputação do passado. A igreja se acomodou. Era uma igreja de aparências. Era uma igreja talvez elogiada pelas pessoas, mas ela havia se tornado um grande clube, tinha perdido a devoção a Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. A igreja de Esmirna foi uma igreja que não recebeu reprovação. Já Sardes é uma igreja que não recebe aprovação. Conforme nós citamos, o Vance, que disse que os ministérios eles têm 4 etapas, né? Um homem, um movimento, uma máquina, então um monumento. A igreja de Sardes estava caminhando diretamente para se transformar num monumento. Eu confesso que eu tenho medo de nós termos fariseus em nosso meio, pessoas que falam de Deus, mas não falam com Deus. Trabalham para Deus, mas não trabalham com Deus. Vivem para Deus, mas não vivem com Deus. Têm conhecimento bíblico, mas não amam a Deus. Essa é uma advertência muito séria para mim, essa é uma advertência muito séria para você. Pessoas como essa, apesar de estarem na igreja, acabam não sendo igreja. Criticam, são as primeiras a reclamar, são as primeiras a apontar, mas não cooperam, não remam junto, não ajudam a tirar água do barco, não ajudam a melhorar, não apontam a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus. Então, o Senhor vai fazer agora 5 advertências para a igreja. O Senhor vai apontar 5 soluções, 5 atitudes que a igreja deveria tomar. A primeira, ele diz no versículo 2, esteja atento. Esteja atento. A cidade de Sardes, coloquei essa foto aqui, não é a cidade de Sardes, essa imagem, mas é só para você visualizar como que essa cidade ela era algo muito próximo dessa imagem que nós estamos vendo. A cidade de Sardes ela foi construída perto de um penhasco e que ficava perto de um vale. Ela foi considerada como impossível de ser capturada, e isso começou a fazer fama, né, na cidade. Mas em 529 a.C., Ciro da Pérsia cercou a cidade por 14 dias. Seus soldados observaram um soldado de Sardes descendo pelos rochedos. Como os soldados e moradores da cidade de Sardes eram arrogantes, porque eles nunca haviam sido capturados, nunca haviam sido vencidos, os guardas, mesmo numa situação da cidade ser sitiada, mesmo nessa situação de guerra, os soldados estavam dormindo. Com isso, o exército inimigo invadiu a cidade,
o exército inimigo chegou como um ladrão à noite e a cidade caiu. Caiu porque não vigiou. O que nós devemos fazer? Estar atentos. O Senhor fala para Sardes, o Senhor fala para nós estarmos atentos para não pecar. Mateus capítulo 26, versículo 41, diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Devemos vigiar para não pecar. Devemos vigiar porque Jesus vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o nosso Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 37 diz: felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Esse dia será um dia de alegria para os servos de Deus, para os discípulos que aguardam a volta de Jesus. Mas será um dia de trevas para aqueles que não estão vigiando, para aqueles que não são filhos de Deus, para aqueles que não são discípulos do Senhor. A primeira orientação que Deus dá para a igreja e faz para nós é: esteja alerta, esteja atento. Em segundo lugar, ele diz: fortaleça o que resta para e que estava para morrer. Fortaleça o que estava para morrer. A cidade de Sardes, ela havia sido dedicada a deusa Cibele, uma divindade que era acreditada pelo poder especial de restaurar, de dar vidas aos mortos. Alguns na igreja de Sardes estavam mortos, e só Jesus poderia dar vida a essas pessoas. A igreja estava adormecendo, os cristãos estavam dormindo. O primeiro passo para a renovação de uma igreja é o reconhecimento que a igreja está num processo de falência. É reconhecer, ter consciência, uma consciência honesta, que existem coisas que estão erradas e que precisam mudar. Porque onde há vida, há crescimento. Onde há crescimento, há movimento. Não basta ter uma história extraordinária, é preciso também ter uma fé atuante, uma fé vibrante. Enquanto a igreja de Tiatira, que nós já estudamos, a igreja estava crescendo, a igreja estava amadurecendo, a igreja estava se desenvolvendo, a igreja de Sardes estava morrendo, uma igreja que estava se tornando apática. Tenho certeza que existem pessoas em nosso meio, como na sua igreja também, onde você faz parte, que estão nesse processo de falência, estão morrendo, estão perdendo a devoção, estão deixando de fazer a vontade do Senhor. E se nós queremos morrer na vida cristã, os passos são simples. É deixar de ter fome e sede de Deus, é deixar de buscar ao Senhor, parar de fazer devocional, é ser indiferente com o reino de Deus, não se preocupar com o reino de Deus, é parar de servir, é não vibrar com as vitórias do reino de Deus, se alegrar com aqueles que estão alegres, é começar a ser um crítico de plantão que tudo reclama e pouco faz, é deixar de congregar por qualquer razão, qualquer motivo se torna um impedimento para estar em reunião com os irmãos, é colocar o trabalho, é colocar os planos pessoais acima da vontade de Deus, é chorar dizendo que está arrependido, mas não mudar. Processo para falência é fácil. Processo para falência são decisões diárias. Podemos morrer rapidamente na vida cristã se nós não fortalecermos o que está morrendo. Fortaleça o que está fraco, vigie. Se parou de fazer devocional, retorne, meu irmão. Se parou de frequentar, está longe, está afastado dos caminhos de Deus, retorne. Se parou de estudar a Bíblia, seja na escola bíblica da sua igreja, seja no seminário da sua igreja, retorne a estudar a palavra. Se está faltando muito na igreja, volte à comunhão com os irmãos. Não é religiosidade, é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o seu corpo. Volte. Se por acaso você está com vontade de beber, de fumar, de participar das festas desse mundo, não faça, não cedo. Faça a vontade do Senhor. Não seja um religioso, seja um adorador. Caim ofertou, mas não adorou.
O povo, na época de Isaías, cultuava, mas não adorava. Ananias e Safira entregaram dinheiro, mas não entregaram seus corações. Em Sardes, achavam que estavam vivos, mas estavam morrendo. A terceira orientação que o Senhor dá para a igreja é: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. O que pode nos impedir de cair? O que pode impedir ao Onéias, a você que ouve essa reflexão, o que pode nos impedir de cair? 2 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está certo, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que nos faz se tornar inoperantes e improdutivos é deixar de crescer, é deixar de amadurecer, é deixar de se desenvolver. E quando que nós paramos de crescer? Quando nós nos esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. É quando nós nos esquecemos de Jesus. Quando nós esquecemos o que Jesus fez por nós. Hebreus capítulo 12, versículo 3, diz para nós pensarmos bem em Jesus, no que ele fez, no que ele sofreu, para que nós não venhamos a desanimar. Eu gosto muito de um filme, se eu não me engano, o nome desse filme é Prova de Amor, onde um bombeiro, ele está com sérios problemas conjugais no seu casamento, e ele procura o seu pai, e ele faz uma pergunta para o pai, ele diz: como amar alguém que dia após dia vive me rejeitando? E nesse momento do filme chega-se num clímax, onde esse senhor, ele se encosta nessa cruz, e ele olha para o filho e diz: boa pergunta. Como amar alguém que dia após dia vive me rejeitando? Nós precisamos olhar para Jesus, porque ele é a resposta. Ele que nos ama, mesmo quando nós estamos rejeitando ele. E o que nós recebemos, o que nós ouvimos é acerca de Cristo, a sua pessoa, a sua obra, o seu ensino. Então nós devemos lembrar do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós devemos obedecer. O versículo 3 fala: obedeça. Não basta só lembrar, é preciso obedecer. Jesus, ao falar dessa igreja, revela que ela não tinha problema doutrinário. Nós estamos lendo aqui, nós veremos mais à frente que ela também não tem problema de perseguição. Ou seja, não havia nada doutrinário para ser corrigido, mas não havia nada também que fizesse a igreja ser perseguida. E por que a igreja não era perseguida? Porque a igreja não estava fazendo a vontade de Deus. Ela sabia, mas ela não fazia. Ela não obedecia ao Senhor. A igreja não era perseguida porque ela não invadia o território inimigo. Ela não cumpria sua missão aqui no mundo. Os incrédulos de Sardes consideravam a igreja um grupo de pessoas respeitáveis. Eles não eram uma ameaça, eles não eram um perigo para a sociedade. A sociedade continuava adorando seus ídolos. Eles não eram confrontados, eles continuavam vivendo da forma como eles viviam, sem ter o confronto do evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, diz: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma missão, nós precisamos obedecer, anunciar o evangelho, nós precisamos ajudar as pessoas a serem transformadas por Cristo Jesus. E o Senhor Jesus ainda diz: arrependa-se. Arrependa-se. O final do versículo 13, na metade do versículo 13, e arrependa-se. Faça um corte radical, se retrate, aconteça a mudança, faça a mudança. Não basta identificar o problema, não basta saber o que está nos fazendo morrer, mas é preciso haver arrependimento. Conta a história que certa vez uma igreja que estava em processo de falência, foi descoberto quem estava causando a morte da igreja, e o pastor anunciou que no domingo à noite, então, seria anunciado quem estava fazendo a igreja morrer, só que a pessoa já havia falecido, então teria um culto fúnebre.
e no domingo à noite toda a igreja estava presente. Eles queriam saber quem que era o causador. E aí, quando chegou no momento de conhecerem, então, verem, né, no caixão quem lá estava, foi chamado um a um à frente. E à medida que aqueles olhavam o caixão, eles saíam muito tristes. E assim foi do primeiro ao último. Por quê? Porque dentro do caixão havia um espelho. A mensagem era clara: quem está fazendo essa igreja morrer sou eu. Eu estou fazendo os meus atos, as minhas atitudes, a minha falta de arrependimento, a minha não mudança, a minha não conversão está fazendo a igreja morrer. E se não houver arrependimento, o Senhor Jesus diz: senão virei como um ladrão. Virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Final do versículo 3. Como Sardes nem imaginou o momento que o inimigo chegaria. O Senhor Jesus diz que ele virá como um ladrão. Sardes caiu porque dormiram. A igreja de Sardes estava dormindo. E se não houvesse arrependimento, o Senhor também viria como um ladrão. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E aí o Senhor Jesus, do versículo 4 até o 6, ele fará 3 promessas. Mas olha que interessante, no versículo 3, versículo 4, ele diz o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha que incrível. Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Você tem em Sardes poucas pessoas, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. O que você faz quando a igreja está com problema? O que você faz quando você encara um problema na igreja? Dá vontade de sair, não dá? Dá vontade de mudar? O que você faz quando a igreja está com problema? Não existe igreja perfeita. Não existe igreja que já é o céu aqui na terra. Igrejas têm suas imperfeições, mas existe um pouco nas igrejas que ainda estão lutando, ainda estão dizendo que a vontade de Deus deve ser praticada, a vontade de Deus deve ser colocada em prática. Existem uns poucos ainda que não estão se contaminando com os valores do mundo, existem poucos que estão sendo a resistência, existem uns poucos, e o Senhor Jesus conhece essas pessoas. São pessoas que sabem o que está de errado na igreja, estão buscando lutar, estão buscando corrigir. Não desista da igreja porque ela está fraca. Uns poucos que não se mancharam, não contaminaram as suas vestes. Em Pérgamo, Antipas morreu por adoração. Em Sardes, os crentes estão morrendo por causa de contaminação. Estão se tornando iguais ao mundo. As amizades com o mundo estão levando esses crentes a uma contaminação. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não é possível a gente manter um pé em cada canoa, isso não vai dar certo. Existem uns poucos, algumas pessoas que não se contaminaram. E o Senhor faz uma promessa para essas pessoas. O Senhor Jesus diz: eles andarão comigo vestidos de branco. Os vencedores andarão de branco com Deus, porque não mancharam, não contaminaram suas vestes aqui nesse mundo. Hebreus 12:1 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se não tiver santidade aqui na terra, não haverá aplauso lá no céu. Não manche as suas vestes. Seja um dos poucos. Não importa o quão difícil esteja, mantenha-se fiel. Não recue, mantenha a posição. Porque esses uns poucos andarão com Jesus, vestidos de branco. E o texto diz: pois são dignos, o final do versículo 4. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 32 em diante. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se em ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. O mundo não era digno deles. Eles fizeram a vontade de Deus. Eles andarão com Jesus, vestidos de branco, porque não andaram conforme a ordem deste mundo. A segunda promessa que o Senhor Jesus faz é que jamais o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Para uma cidade no Império Romano, onde ter a cidadania romana era motivo de muita honra, esses crentes saberiam que o nome deles jamais seria apagado do livro da vida. Tem pessoas que têm os seus nomes no rol de membros de uma igreja, mas não têm os seus nomes no livro da vida. Não foram regenerados, não nasceram de novo. Tem pessoas que já têm os seus nomes no livro da vida, mas por alguma razão não quiseram ter ainda os seus nomes no rol de membros da igreja. Só estará na presença de Deus aqueles cujo nome está registrado no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e 17 diz: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente, na Nova Jerusalém entrará, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que se esforça em ser bom, mas se seu nome não estiver no livro da vida, você não entrará na Nova Jerusalém. Ter fama, ter boa reputação, ter uma história, não leva ninguém para o céu. Apenas se você crê em Jesus Cristo, apenas se você se arrepende dos seus pecados, você confia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você o reconhece, você tem o seu nome registrado no livro da vida. E aí o Senhor Jesus faz a terceira promessa: reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. O Senhor Jesus reconhecerá essas pessoas diante do Pai. E em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Se nós confessarmos a Cristo aqui, seremos reconhecidos lá. Mas se negarmos Cristo aqui, ele nos negará lá. Promessas a uns poucos que não se contaminaram. Andarão com Jesus, vestidos de branco, jamais terão seus nomes apagados do livro da vida e serão reconhecidos diante do Pai. O texto termina com a velha sentença conhecida: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, para Sardes só havia dois caminhos. Ou ela teria um avivamento, um reavivamento, ou esta igreja teria um sepultamento. Não haveria um outro caminho, não haveria uma outra possibilidade para essa igreja. E aí a pergunta é: o que vai acontecer com a igreja que eu faço parte? O que vai acontecer com a igreja que você faz parte? Haverá um avivamento? Haverá um reavivamento? Ou haverá um sepultamento? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos esses uns poucos que se arrependem, que obedecem, que estão atentos,
que lembram de Cristo. Que nós sejamos, então, uns poucos que buscam se fortalecer em Cristo e cumprir a missão dele aqui nesse mundo. Que Deus te abençoe. Não desista da Igreja de Jesus, porque Ele não desiste de nós. Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te use na sua igreja, Deus te use aonde você estiver, para a glória dele. Um grande abraço.